italiano, né? E a linguagem, muitas das vezes, o povo não entende tudo, né? Ah, mas o senhor vai trazer a palavra para nós dessa noite. Sim. Pode orar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno e bendito Pai, o teu servo está com a responsabilidade de trazer a tua palavra nessa noite para a tua igreja. Dá-lhe a tua graça e ajuda ele, ó Pai, para que ele possa trazer uma palavra do céu para o nosso coração. E nós entendemos o que o Senhor deseja para conosco. Então, eu te pedimos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Os livros da nossa irmã Vera estão aí fora, né? Quem quiser, depois passa ali. Hoje foi o lançamento do livro. Passa aí fora e passa. Dá uma visitinha ali na banca. A paz do Senhor, igreja. Amém. Esse entenderam, né? Espero também a outra palavra que o Senhor me pôs no meu coração. Desejo ler da palavra de João, Evangelho segundo João, capítulo 16. Amém. Pela glória de Deus. Aleluia. A palavra inefável, a palavra verdadeira do nosso Deus. Capítulo 16 de João, versículo 33. Todos entenderam? Amém? E acharam também? Amém. Glória a Deus. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tendem bom ânimo. Eu venci. A igreja comigo, eu venci. Amém, glória a Deus, povo abençoado. Podem sentar em nome de Jesus. Agradeço toda a diretoria aqui presente, o pastor Wallace também por essa oportunidade e carinho com o acolhimento que nos dá sempre. Eu sou esposo da missionária, também a missionária Sandra, muito obrigado. Sou esposo da missionária Edi, nós moramos na Itália. Eu sou italiano. Me pegaram outro dia e falaram na criança: você é gringo? Sim, sou gringo. Não posso falar nada mais. Mas nós estamos aqui. Eu agradeço a Deus verdadeiramente pela alegria que essa igreja tem no louvar a Deus. É uma alegria, é uma festa. Também porque Jesus gostava de festa. Jesus gostava de festa, de ficar com seus amigos. E a palavra diz que nós somos amigos dele, ele é nosso amigo. Apesar que ele é Deus, porque nós não devemos mais faltar de pensar, ele é Deus, soberano Deus, nosso Senhor. É um Salvador, sim. É o Filho de Deus, sim. É Rei do Rei, sim. Mas nós não devemos sempre lembrar que Ele é o nosso Senhor. E o nosso Senhor se obedece. Se obedece. Esta manhã foi já falado sobre isso, sobre a obediência que Deus quer pela igreja. Porque por meio dessa obediência, a igreja é verdadeiramente santa, santificada pela glória do nosso Senhor Deus. Amém, igreja? Santa, santificada. Santificada. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Nesses dias que nós fomos aqui nesse cidade, Piabetá, fomos na culto de consagração e uma palavra foi para mim muito, como eu posso dizer, me tocava sempre essa palavra. E também esta manhã e também nos louvores de hoje, essa palavra ficava no meu coração, na minha mente também. E a palavra é o sofrimento. Chi sta soffrendo agora, nesse momento? Levanta a mão. Eu levanto a minha mão. Quem é que está em sofrência nesse momento? Quem é que tem problema? Falamos assim nesse momento. Ninguém, só eu e você, irmão.
Ah, glória a Deus. Glória a Deus. O sofrimento que ninguém quer, mas a vida nos dá. Ninguém deseja, mas a vida dá. E também nosso Senhor Jesus falou assim: no mundo tereis tribulação. Se Ele falou, se cumpre, né? Ou não? Igreja? Amém. Eu gosto de fazer pergunta, porque para ver se a minha palavra são recebidas, entendeu? Porque precisa entender, aliás da minha sotaque, como eu estou vestido, como eu me movo aqui na igreja, mas essa é a palavra de Deus. E qualquer palavra de Deus tem que ser bem entendida. Amém? Glória a Deus. Tribulação, sofrimento. Mas o que é sofrimento? Sofrimento pode ser uma doença, pode ser falta de finança, pode ser um diploma que eu não consigo, para jovem, não consigo tomar, né, nesse diploma. Pode ser qualquer obstáculo que tira minha paz. Mas Jesus diz aqui: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? O sofrimento não é o fim. Não é acabou, agora acabou. O sofrimento, Deus permite, Ele só sabe por quê, mas Ele permite o sofrimento. Ele permite que cada um de nós, também aquele que não levantaram a mão, e glória a Deus, mas por experiência eu sei que irão passar sofrimento, porque a vida é assim. E não é uma mal palavra que eu desejo para você, mas pela minha experiência, o cabelo branco já determina, não, a minha idade, que é 68 anos, 68, se vou falar assim, né? Anos. Mas o sofrimento acontece. Período mais ou menos longo. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser 10 anos, pode ser 12 anos, como aquela mulher do fluxo de sangue. Nós não sabemos qual é. Nós percebemos que acontece e, como igreja de Cristo, como crente em Jesus Cristo, nós devemos passar esse sofrimento, viver esse sofrimento com Cristo. Porque Ele falou na sua palavra que Ele fica conosco, estará conosco, também no sofrimento, não somente na alegria e júbilo, todo o tempo até o final desta era. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nessa palavra. Igreja, esse versículo que eu li, é o final de um discurso, de uma falada que Jesus fez com o próprio discípulo, porque estava preparando ele ao sofrimento a venir, porque ele estava preparando, ele estava informando que seria devido morrer e depois ressuscitar e depois ir ao céu, mas estava preparando ele. Mas essa palavra velha de 2000 e pouco anos é também para a nossa igreja, para vocês e para mim. Entendeu? O sofrimento que eu estou falando comporta e pode comportar uma falta de entendimento por que está acontecendo isso. Vou explicar a vocês, aquele que o Senhor botou no meu coração pela igreja. O sofrimento pode passar como se uma pessoa está sofrendo, é muito espiritual. Muito acham que uma pessoa que está passando sofrimento, está, por exemplo, em pobreza, que é humilhado, que é feito, é mais espiritual do que ele que não está passando sofrimento. Porque ele, no Brasil em português me vem essa palavra, tadinho ele. Tadinho, né? In italiano sarebbe poverino, perché
sofrendo, fica assim, bem nascondidinho, né? Bem humilde, porque está sofrendo, está passando um vento, está passando uma doença. E ele, aos olhos das pessoas, pode ser espiritual mais do que ele que tem um carro bonito, um trabalho bonito, um apartamento, uma casa bonita. Essa é a mancança de entendimento de sofrência, de sofrimento. Porque o sofrimento não é uma determinação da nossa espiritualidade. E também o contrário, né? A pessoa sofre, ele não é espiritual porque está sofrendo. Alguma coisa ele falou e Deus permite porque está sofrendo. Dois antípodes, duas coisas que são uma que contradiz a outra, mas pode nós entender. Muitos ficam no sofrimento até que tem uma resignação no sofrimento, porque acha que assim é melhor para louvar a Deus, para adorar a Deus. Eu digo assim, o sofrimento não é um período em que você tem que permanecer. É uma passagem, um período em que Deus quer falar contigo, ou Deus quer mostrar a você, ou Deus quer mostrar aos outros o que Ele pode fazer na tua vida e na vida dos outros. Porque o sofrimento que nós passamos é permitido para Deus. É Deus que permite isso. É Deus que deixa que as coisas acontecem. E nós devemos entender que nesse período, como esta manhã foi explicado muito bem, nesse período, a nossa posição tem que ser uma posição de crente em oração, em adoração, e não falta de ler a Bíblia, e também quando a cansaço nos toma, porque o cansaço às vezes, eu não sei se a você acontece, começando a ler a Bíblia, a cansaço chega. Eu fecho os olhos, começo a... Não sei como se fala. Como se fala? Não? Como? Bocejar, começo a bocejar, os olhos estão fechando. Estou lendo a palavra de Deus, mas me pega aquele sono assim. Mas esse sono vai repreendido em nome de Jesus, porque é espiritual. É espiritual. Porque já quando eu faço outra coisa, já me desperto. Eu entendo que nesse tempo de sofrimento, quando eu chego a fazer todas as coisas como se eu não estivesse sofrendo. Quer dizer, todas as coisas que eu faço no momento bom, tem que fazer no momento mau. Entendeu? Entendi. 2007, começamos o ministério, eu e a missionária Ede, na Itália. E naquele ano eu sou autônomo, e naquele ano eu fiquei sem trabalho um ano, 12 meses. 12 meses ninguém me ligava, ninguém me procurava, sendo que estávamos começando um trabalho, para lá na Itália, em Bolonha. Quer dizer, entendo que no momento que você tem que faz alguma coisa para Deus, subito um obstáculo, um impedimento chega e você fica ali, né? O que fazer, o que não fazer. Pega subito no material, começa a trabalhar para achar trabalho, não? Deixando outras coisas para trás. Só que naquele momento aconteceu o contrário, porque nós ficamos com a igreja, trabalhando na igreja, sem trabalhar, e Deus providenciou, olha só, Deus providenciou um lugar, Deus providenciou o material para fazer o abelimento da igreja, Deus providenciou tudo. Eu não trabalhando, não recebendo nada. E tem que falar também que a igreja não são de quantidade de membros como aqui. Uma igreja de 5, 10 pessoas é já considerada igreja boa na Itália. Entendeu? Diferente, né? Diferente o assunto, né?
Mas graças a Deus, naquele momento de sofrência, entendemos que a nossa obra não poderia ser parada por uma falta de recurso econômico ou falta de uma depressão porque eu não estava trabalhando. Ainda trabalho, Deus me deu outro trabalho, continuamos a trabalhar, mas Deus suplia todas essas coisas. Quero dizer com esse testemunho que eu não sou nada mais de você. Eu não sou nada mais espiritual de você, sou sincero. Não sou nada mais melhor de você. Deus te ama, Deus é contigo. Deus quer que você passe esse sofrimento, ou o sofrimento que verá com Ele, porque Ele fará assim. Mas não tinhas, fala assim, medo. Moisés é um bom ânimo, não tinha medo, porque eu venci o mundo. Não se preocupe de aquilo que pode acontecer no amanhã. Não se preocupe. A palavra diz, não se preocupar do dia, do outro dia, né? Não porque não devemos organizar, planejar, não devemos fazer todas essas coisas. Mas a ansiedade do amanhã não tem que ser do crente. Porque nós cremos em Jesus Cristo. E também vós, jovem, não tinha preocupação pela manhã. Porque Jesus Cristo é convosco. Jesus Cristo vi levará a vossa posição de amanhã, de adultos, se permanecerá com Ele. Porque um outro obstáculo é mais perigoso, é tirar o crente da presença de Jesus. Esse é outro obstáculo muito perigoso. Hoje estamos no culto de família. Eu vou dizer que eu também na internet talvez tem essa informação para você. Mas aquilo que está acontecendo na Europa estão fazendo uma imigração muito grande da Nord-África. Nord-África, sabemos a que religião ele pertence. Mas ele envia homens. A estratégia do inimigo para tirar a criação da família de Deus é enviar homem, porque se casam com mulheres europeias, nesse caso da Espanha, para fazer prolificar a religião dele. Entendeu? A Europa está passando por uma imigração que é literalmente uma invasão. Desculpa. Glória a Deus. Depois limpo. Me perdoa. Não, eu não vi. Glória a Deus. Eu não vi. Me perdoa. Desconcentra não. Amém. Entendeu? É uma invasão. Ele faz sutil, né? Porque envia homem por trabalho, mas esse homem tem informação também sobre as redes sociais deles, que são tomados para casar, para fazer filho com europeia, para fazer que daqui 10, 15, 20 anos a religião muçulmana seja alcançada maior. Mas nós sabemos... Obrigado. Mas nós sabemos que tem um remanescente lá que ora ao Senhor e adora o Senhor. E nada prevalecerá sobre a igreja do Senhor. E nada pode prevalecer. Sabemos que tempo difícil acontecerá, mas nós sabemos também que o nosso Deus é conosco. Jesus é conosco. E nós não tiramos da onda de ninguém. Não tomamos medo de ninguém, porque o nosso Deus nos enviou a proclamar Jesus Cristo. E nós proclamamos Jesus Cristo lá. Porque é só Jesus Cristo, é só Ele que pode libertar, curar, salvar, e ninguém outro, nem religiositade, nem filosofia, nem budista, nem outras coisas pode tirar. Jesus é o único nome
que nós podemos e devemos proclamar. Mas quer tomar a família, também o movimento LGBT quer tomar a família, quer destruir a família, criação de Deus, para fazer que indebolir, para fazer enfraquecer a sociedade. Se a sociedade enfraquece e a igreja não é pronta para reagir a esse enfraquecimento, a igreja enfraquece também. Na Inglaterra, na Alemanha, pátria do protestantismo, Martin Lutero, John Wesley, Spurgeon, todos questi homens de Deus que trabalharam pelo Evangelho, a igreja são transformadas em pub, são transformadas em bar, são vendidas como lojas comerciais. E esse é come si fala, un determinamento, una coisa che noi dobbiamo tomar posse e fare in una maniera che a igreja di Cristo seja fortificata. No sofrimento che noi stiamo là, noi non dobbiamo deixar nada da palavra de Deus, porque Jesus é conosco. Eu estou falando isso com você, porque graças a Deus no Brasil a igreja está avançando, está crescendo, mas eu penso que se a Europa se enfraquece demais, também o próximo passo será os América, Estados Unidos e Sul América, porque o nosso inimigo não para só pela Europa. Ele quer tomar todo mundo, quer enfraquecer todo mundo. Eu não estou fazendo uma profecia contrária, entendeu? Mas eu penso que precisa que a Europa se levante outra vez. Afinal de contas, o Evangelho chegou aqui, à Assembleia de Deus, no Brasil, por meio